Amigos da TV Regional Web, nós estamos aqui na comemoração do aniversário do cidadão Francisco Pinto de Oliveira, conhecido como Chico Pinto. Chico Pinto, primeiro é um prazer, uma satisfação imensa em conversar com o senhor e entrevistar nesse dia tão especial, ou melhor, nessa noite tão especial de comemoração dos seus 80 anos de vida. Como é que o senhor se sente nesse momento, comemorando ao lado dos familiares, ao lado dos amigos, essa data tão importante? Eu me sinto muito satisfeito em fazer 80 anos. Eu acho que é uma idade muito avançada. E eu quero aproveitar aqui essa oportunidade também para agradecer os meus amigos e a minha família por promover esta festa do meu aniversário. Agradecer a presença aqui de meus irmãos da Ordem Maçônica e finalmente a todos os meus convidados que aqui estão presentes aqui neste recinto. Chico Pinto, esses 80 anos de vida, o que o senhor guarda na memória, nas lembranças, tanto da sua vida política como da sua vida ao lado da família, do seu trabalho, da sua vida pessoal? O que o senhor guarda na memória de tão especial que o faz relembrar, remontar a esses grandes momentos nesse dia de hoje? Eu sempre relembro o tempo da política que herdei de meu pai. Fui político muito novo. Meu pai era chefe político em Pires Ferreira. Meu pai, eu logo com 15 anos, meu pai botava eu para ensinar os eleitores, fazer as petições para o juiz eleitoral requerendo os títulos. Aí então eu me tornei político. Quando eu completei 18 anos, que eu fui votar a primeira vez, meu pai quis me candidatar a vereador. Mas minha idade era mínima, só podia ser candidato se fosse maior de 21 anos. Aí ele, em vez de botar eu como candidato, botou meu irmão mais velho, Raimundo Pinto de Oliveira, de saudosa memória. Existe uma história na política em que o senhor, uma época em que o candidato a vice-prefeito também recebia votação. Era preciso, era necessário que fosse votado. E o senhor recebeu uma votação tão expressiva que ultrapassou a votação do candidato a prefeito. Como é essa história, seu Chico Pinto? É verdade. Primeiramente, eu tenho que contar quando eu fui candidato a primeira vez a vereador, com 22 anos de idade. Dos 9 vereadores da Câmara Municipal do Ipu, eu era o mais jovem. Isso em 1954, que foi as eleições quando eu tinha 22 anos. Quando foi em 58, eu fui reeleito, com muito mais votos que eu tive em 1954. Em 1962, o meu partido, que era a UDN, União Democrática Nacional, me escolheram como candidato a vice-prefeito na chapa de Antônio Pereira de Farias. O voto desse tempo não era um voto vinculado, era um voto separado de prefeito e vice-prefeito. A pessoa votava para prefeito, que tinha um quadrinho, a gente fazia o X dentro, e tinha o quadrinho do vice-prefeito. O prefeito foi eleito com 197 votos de maioria. E o vice-prefeito, que era eu, da chapa dele, foi eleito com 311 votos. Quer dizer que eu tive mais votos do que o prefeito. Ele já era uma pessoa muito querida pela população, pelo povo. E o motivo dessa maioria foi meus conterrâneos, que muito adversário, que eram meus amigos, votaram no prefeito adversário, mas votaram em mim para vice-prefeito. Que bela memória, né? Bela memória o senhor tem. Seu Chico Pinto... Querendo para frente, eu digo daí. O seu Chico Pinto, já que o senhor citou a pessoa dessa figura emblemática na política, Antônio Pereira de Farias, dá para o senhor retratar quem era o Antônio Pereira de Farias na política do Ipu? Antônio Pereira de Farias pertenceu ao Partido Social Progressista. Ele, em 1958, foi candidato a vice-prefeito na chapa de Zé Firino de Castro. Zé Firino foi eleito e Antônio Pereira foi eleito vice-prefeito.
Aí quando foi em 62, aí é Antônio Pereira de Farias, que é o pai do meu competidor numa eleição que eu fiz parte também do Ipu como candidato a prefeito. Antônio Pereira aí? É. Aí essa eleição foi em 1962. Agora, em 1966, após a Revolução de 1964, que acabaram os partidos, foi cancelado pela Revolução e criaram dois partidos, a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, da parte do governo, e a oposição MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que chamavam de Modebra. Aí a Arena tinha o bloco político da ex-UDN e o bloco político do PSD, que formaram a Arena do Ipu. Então, nós aqui de Pires Ferreira, eu, meu irmão Tonhô e meu pai, nós reivindicávamos aqui a criação do município. E nós tínhamos tudo de acordo com a lei capaz de passar para o município. Aqui tudo que a lei pedia, nós tínhamos para apresentar. Era os habitantes, o número de residência na cidade, a renda, tal e tal. Então aí houve um rompimento nosso com a ala da UDN, porque eles não queriam a criação do município. Aí nós se coligamos com o Dr. Rocha Guiar. Dr. Rocha Guiar veio a Pires Ferreira, me procurou, ele com o deputado Murilo Guiar, irmão dele. Aí ele nos procurou, eu e meu pai, que era o chefe político, para fazer um acordo político. Aí chegaram com o nome de Vicente Belém Rocha, para candidato a prefeito. Meu pai prontamente disse que aceitava, porque queria derrubar a velha oligarquia da UDN, da ala dos Martins que vinha governando o Ipu nas eleições diretas desde 1926, que foi quando foi eleito o primeiro prefeito do município. Aí então, houve as eleições. Aí eu fui candidato do Dr. Rocha Guiar. Vencemos as eleições, aí que na política foi minha maior alegria da minha vida. O dia da nossa vitória, os 650 votos de maioria. É isso aí. Que história, né? Que história, o senhor guarda tudo na lembrança? Tudo na lembrança. Parece que foi ontem, né, seu Chico Pedro? E com muita saudade. E lá se vão quantos anos? Hã? Lá se vão quantos anos? Eu tenho 80 anos. Eu nasci no dia 23 de março de 1932. Na Semana Santa, na quarta-feira de treva. Na quarta-feira de treva. Sou da idade do sol, porque eu nasci às 6 horas da manhã, na hora que o sol vinha saindo. O senhor falou de Dr. Rocha, que foi um companheiro seu na política. Dr. Rocha, como era o Dr. Rocha como político, como pessoa, como prefeito? O acordo que nós fizemos com ele, né? Meu pai disse que apresentaram o nome de Vicente Belém Rocha. Meu pai virou-se para Rocha Guiar. Ele não falava com Rocha Guiar, que era um adversário. Nós tínhamos votado contra ele na eleição anterior. Tá entendendo? Aí então, meu pai disse que Vicente Belém Rocha era um ótimo candidato, nada tinha a dizer. Mas eu candidato oficial, na minha vontade, seria o Dr. Rocha. E se o Dr. Rocha, que já pensou em ser prefeito do Ipu, chegou a vez. Porque aqui no Pires Ferreira, Dr. Rocha não gastará um tostão. Não quero nem pimenta do reino para dar na comida dos meus eleitores. E vencemos as eleições. E foi minha maior alegria. Em política. Foi bem sucedido. Aquela política naquela época. Foi muito bem. Aí, seu Chico Pinto. Seu Chico Pinto fazendo, digamos assim, um comparativo entre os políticos de ontem, entre os políticos do passado, em que o senhor viveu essa época, para os políticos de hoje. Olha, o que o senhor tem a dizer? Qual a diferença que se pode notar? Há muita diferença da política antiga para a de hoje. A política antiga era uma política que, quando passava a política, os candidatos vencedores e derrotados se abraçavam e davam os parabéns.
Naquele momento ali tinha terminado a competição, a disputa. Em 1976, fui candidato a vereador. Aliás, a prefeito do Ipu. Alguém diz nos blogs, por exemplo, do Cleber Teixeira e outros, diz que foi imposição dos Pintos, da minha família. Propondo até romper, se nós não apresentasse um dos Pintos. Mas isso não aconteceu. Foi o partido mesmo que me escolheu para ser candidato a prefeito. Porque na última eleição de vereador, que eu fui eleito vereador 3 vezes, a última vez foi em 1970, quando fui eleito de 30 e tantos candidatos, eu fui o campeão, porque eu tive mais votos do que todos os outros candidatos. Aí passamos, eu estava no Dr. Rocha, né? Isso. Aí o Dr. Rocha ganhou as eleições. Aí em 70, aí já foi o Antônio Mendes. Quando Antônio Mendes foi candidato em 1970, eu fui convidado pelas 2 arenas para ser candidato a prefeito de toda a arena. Proposta feita pelo Coronel Virgílio Távora, chefe do nosso partido. Eu vi que era uma jogada. Porque disseram, se o Rocha Guiar não aceitar, você toma a parada? Eu não. Só serei candidato se Rocha Guiar me apoiar. Naquela época também já tinha umas manobras. Aí não deu certo. Já tinha um jogo político. Aí não deu certo, aí eu não me candidatei. Aí candidataram o Antônio Chimenez com meu irmão, vice-prefeito. Nós fizemos uma dobradinha, mas o meu irmão que eu fazia. E a diferença hoje dos políticos de ontem para os de hoje? Há muita diferença. Muita diferença. Quando eu estava disputando a eleição com o Milton Pereira, filho do seu Antônio Pereira, ex-prefeito, de quem eu fui vice-prefeito. Então, o Milton Pereira, quando visitava o Pires Ferreira como candidato, faltando 15 dias para as eleições, ele chegava na casa do meu pai, que era o chefe político em Pires Ferreira. Ele entrava de casa dentro e ia beber cachaça, que ele gosta de cachaça, viu? Ele ia beber cachaça lá na mesa grande da sala de jantar do meu pai, tirando gosto com queijo. E quando se encontrava comigo na campanha eleitoral, andando pelo sertão, nós se abraçávamos e era amigo. Ele nunca subiu no palanque para falar do Chico Pinto. Nem o Chico Pinto subia no palanque para falar de Milton Pereira. Essa era a grande diferença. Não existia o revanchismo, a rivalidade. Terminava ali a política, a eleição, todo mundo amigo. Quando terminou a apuração, eu perdi as eleições, 146 votos. Está um regozijo muito grande lá no Ipu, a vitória de Milton Pereira. Milton Pereira arranjou uma fuga e mandou me deixar em casa no automóvel. Entendeu? Aí é uma camaradagem diferente dessa cachorrada de hoje. É verdade. É isso aí. São os causos da política, uma história e o senhor com uma memória privilegiada, muito lúcido, apesar dos 80 anos bem vividos. O que o senhor se recorda mais, assim, que está bem forte na sua memória ainda, daquela época, seu Chico Pinto? Sobre o quê? Está ainda bem gravado na sua memória daquela época ainda, daquelas disputas. Por exemplo, aquela história, aquela disputa do Pinto com o Gavião. Era o Pinto com o Gavião. Era o Pinto com o Gavião. Como é que surgiu aquele negócio lá? Surgiu porque nós era daquela criatividade. Nós era da família Pinto e botaram o apelido de Pinto. Nós mandávamos fazer a camisa de propaganda, tá um pinto bem grande. E o Milton Pereira mandava fazer as camisas da propaganda dele com um gavião carregando um pinto no bico. Foi uma época muito boa, né? É muito boa, tem muita saudade. Eu fui ser político muito cedo, porque meu pai era político. E para onde ele ia, quando ele ia visitar um amigo dele, ele me levava para um amigo enfermo,
ele me levava assim como quem queria que eu fosse o seu sucessor. E o senhor foi absorvendo toda aquela convivência? Eu fui acompanhando, vendo jornal mais ele, e ele parece que ensinava tudo. Aí eu fiquei político e fiquei danado. Aí quando foi de 62 para cá, aí a política ficou dividida. Se eu fosse disputar com ele, acho que eu ia ganhar dele. Dos seus descendentes, quem teve a vocação, o jeito pra coisa aí, pra política? Tem a vocação. Quem foi dos seus descendentes que o senhor aponta aí? Que realmente hoje a presidente, representa bem aí hoje a presidente o clã dos Pintos. Hoje a Câmara Municipal do Ipu tem a presidente, é minha sobrinha, filha de um irmão meu. Ela herdou a política, porque corre no sangue, nas veias, a micróbio da política. E aqui em Pires Ferreira tem outra. O nome dela, da presidente? Carmen Pinto. Carmen Pinto. E aqui no Ipu, Pires Ferreira, tem uma vereadora, minha sobrinha, que é a Sara Pinto, mulher do doutor Fábio, que está aqui presente. Aqui na atualidade, o que é que o senhor tem acompanhado da política, que tem lhe chamado a atenção, ou que tem lhe causado essa uma certa revolta, uma certa decepção, uma certa frustração com a política? Não, eu na política estou aposentado. Lutei na acompanhado muito? Lutei na política mais de 50 anos. Uma vez eu arranjei o Cabo Queiroz para tirar umas carteiras de identidade e o retratista se chamava Cunha. Ele era de Massapê. Ele disse: seu Chico, qual é o segredo que você tem de ganhar tanta eleição aqui no Pires Ferreira e no Ipu? Aí eu disse: é muito fácil. Era fazendo favor, levando mulher para parir na maternidade, ganhar muito filho dos amigos para ser padrinho. Sendo prestativo. Olha onde eu contar. Meu pai era político. Você sabe quantos afilhados ele tinha aqui no distrito? Diga aí para nós. Ele tomou nota numa caderneta sendo padrinho de batismo. 150 afilhados. 150 afilhados. Mas já passou, porque ele só notou até 150. Meu pai foi candidato a vereador em 1936, quando Abdolá Timbó foi prefeito. Meu pai foi eleito com 52 votos, porque a eleição era com pouco eleitor, né? Aí ele foi eleito. E o senhor herdou essa vocação do seu pai, seu genitor? Mas nesse tempo, em 36, eu era criança, né? Ele me contava a história. 3 candidatos a prefeito no Ipu, todos 3 querendo ganhar, isso em 1936. Aí o vencedor foi Abdolá Timbó. Interessante, Abdolá Timbó teve 444 votos. Seu coronel Marinho, avô do irmão Marinho, teve 440, quer dizer que a Bahia foi só 4 votos. E o terceiro lugar foi o doutor Chagas Pinto, teve 268. Todo mundo coladinho ali do outro, né? Diferença muito grande. Cada grupo fez 3 vereadores. Era isso que meu pai contava. Muito bem, então aí se fôssemos conversar mais sobre a política do Ipu, a política do Pires Ferreira está inserido nesse contexto da política do Ipu, porque passou a município há aproximadamente 20 anos, Pires Ferreira tem 25 anos. 25 anos de emancipação política, então apenas 2 décadas e meias. A política do Pires Ferreira é um pouco ligada à política do Ipu. Muito ligada. Ainda não está bem desmembrado sobre política. Tem ainda vivo, né? Se fôssemos... Aqui, tem um negócio que eu sempre conto aqui, diz o Pires Ferreira aqui, é o lugar dos prefeitos. É assim como Alagoas é o lugar dos marechais. Isso eu sempre digo nos meus discursos. Muitos prefeitos que comandaram os destinos do Ipu saíram daqui do Pires Ferreira. Saíram daqui do Pires Ferreira. Aqui, Guaraciaba do Norte, 2 Pires Ferreirenses foram eleitos prefeitos de Guaraciaba do Norte. Aliás, 3. Que era Silvano Gomes e Valdino Gomes, 2 irmãos, foram eleitos prefeitos de Guaraciaba do Norte. E um aqui do Riacho Seco, do distrito de Pires Ferreira, foi também eleito prefeito de Guaraciaba do Norte. Teve o seu Luiz Tamaturgo, de famílias aqui de Pires Ferreira, foi eleito prefeito de Heriutaba. Teve o Chico Mesquita, formou-se médico, o pai dele foi vereador bem 2 ou 3 vezes.
foi para Quixadá trabalhar lá na medicina e foi eleito lá 2 vezes prefeito do Quixadá. E assim por diante. Tem outros, tem a Corrinha do Torrim, que é do Pires Ferreira, foi prefeito do Ipu. E foram que muitos daqui foram prefeitos de fora. Mas é interessante. É verdade. Muito bem, se fôssemos puxar mais da memória dessa grande pessoa, Eu conto a história da política do Ipu. desse grande símbolo da política do município de Ipu, a gente levaria toda a noite. A política do Ipu, desde a eleição do primeiro prefeito, da eleição direta, até hoje, eu conto a história todinha. O primeiro prefeito foi o Coronel Félix Martins, eleito em 1926. Só tinha 2 anos de mandato. Em 27 ele inaugurou aquela Jardim de Iracema. Ele era assim, matutão, tinha pouca leitura. Na hora da inauguração, ele disse: quem é que vai cortar a tira? Aí disse: é o prefeito. Aí ele cortou a tira e disse: está inaugurado o Jardim da Iracema, em 7 de setembro de 1927. O senhor tem que ser estudado, viu? O senhor tem que ser estudado, porque se lembra de todos os fatos e das datas. Se não é realmente uma memória. Eu sei muitas datas. Uma memória privilegiada, viu, seu Chico Pinto? Os 9 vereadores que eu fui vereador a primeira vez, só tem vivo 2. Eu e o Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio foi vereador bem umas 9 vezes. Era meu conterrâneo, daqui do meu distrito. Você ouviu falar nele, Antônio Olímpio? Conheço demais. Foi até presidente da Câmara. É seu contemporâneo, remanescente daquela Nós aqui sempre era daquela adversário. época. Nós sempre era adversário. Mas com a eleição do Dr. Rocha nós se juntamos. Tanto que em 5 urnas, o Dr. Rocha teve quase 600 votos de maioria. Agora, falando desse momento especial na sua vida, 80 anos de idade, 80 anos de vida, nos fale da sua prole, da família que o senhor constituiu. Quantos filhos, seu Chico? 5 filhos. 5 filhos. Quantos netos? Tem 9 ou é 10, não sei não. Tem também 2 Se lembra de números, datas da política, né? Tem 2 bisnetos. Eu indo puxar por a cabeça, eu acabo dizendo. Agora eu tenho 2 bisnetos também. Tem até uma mocinha minha bisneta que já tem 12 anos. Fruto de um único casamento? É do casamento, só um único casamento. Casei com uma moça de Crateus. E por coincidência, o aniversário dela é do dia do meu. No dia do seu, quer dizer que hoje ela também está comemorando aniversário? Tá, ontem, que é 23. Ontem, 23. Eu e ela. Ah, certo. E comemorando no dia de hoje? Eu nasci na Semana Santa, em 1932, na quarta-feira de treva. Ela nasceu em 1940, no sábado da Aleluia, às 6 horas da tarde. E eu nasci às 6 horas da manhã. Hoje o que nós poderíamos fazer, seu Chico Pinto, nós como representantes da imprensa do município de Ipu, da Rádio Regional 1520, da TV Regional Web, era realizar essa matéria, esse bate-papo com o senhor, no sentido, com o objetivo de homenageá-lo pelos seus 80 anos de vida, pelo que o senhor representa para as famílias do Ipu, de Pires Ferreira e para a nossa política. O senhor é um arquivo vivo, sem sombra de dúvidas, com toda certeza, um arquivo vivo da política do Ipu. Muito obrigado. Como é seu nome? Francisco José, Rádio Regional. Repórter Francisco José. É da Rádio Regional. Isso. Eu sempre escuto o programa do meu irmão Hélio Lopes. da maçonaria, Hélio Lopes. Isso. Faço reportagem. É meu amigo. Faço reportagem para o programa dele. Ele não me conhecia bem, mas nas reuniões da loja maçônica, aí nós começamos a se conhecer. E ele pegou a fazer pergunta a mim e eu sempre dizendo, tanto que ele sabe até com quantos votos eu perdi a eleição de 76. Um abraço, parabéns, felicidade, Tá bom. muita saúde. Muita felicidade para você e seja sempre muito feliz lá no seu rádio regional, né? É o rádio lá do Zezé, que indicou aquela ali, né? Voltaremos aqui para comemorar seu centenário. Eu era da ala do Rocha Guiar, que é a ala do Zezé e da Toinha. Mas se eu morasse, se aqui fosse no Ipu, acho que era lá da Toinha. Ainda era. Ainda faria parte desse grupo. Eu acho que sim. Pois tá certo. Um abraço, parabéns. Viu? Voltaremos aqui para comemorar seu centenário. Se Deus quiser. É muito difícil, de 80 para 100 sempre é difícil chegar lá. Mas pela saúde que o senhor está denotando, está aparentando, com certeza, chegará lá. O Chico Anísio disse que quando se melhorou, quando tinha 80 anos, eles agora estão prontos para ir aos 90. Morreu agora com quase 81
faltando pouco. Mas já estava com a saúde comprometida, debilitada. Muito Um obrigado, abraço. viu? Parabéns. Abraço. Obrigado.